Olá, vamos criar um exemplo no GeoGebra que diz o seguinte: em 1 hora, o carro com velocidade constante percorre 80 quilômetros. Em 2 horas, qual a distância percorrida por esse carro? Então, primeiramente, nós vamos organizar no GeoGebra a questão da escala, né? Lembrando que o eixo X, eu vou em botão direito do mouse, janela de visualização. Vamos aguardar que apareça e vamos configurar o eixo. Então, nós vamos fazer a escala 1 para 40, ou seja, o X vai de 1 em 1, o eixo Y vai de 40 em 40. É isso que nós estamos organizando. Eixo X, eixo Y, o X, a distância de 1 em 1, o Y, eu vou deixar nesse momento sem nada, mas já vou colocar o rótulo. Então, o eixo X, o nosso rótulo vai ser a distância. E o eixo X, vamos definir o rótulo de tempo em horas. Vou colocar aqui um Hzinho. E o Y, vamos dizer aqui a distância em quilômetros. Vamos fechar. E observe que já tem aqui o tempo e a distância. Mexendo no scroll, que é o botão de rolagem do mouse, nós podemos verificar aqui, ó, para frente e na janela de visualização, mostrar aqui o eixo, né, da geometria. E aqui a janela de álgebra. Então, o scroll do mouse, ele permite que você movimente. Bem, então nós vamos entrar com os dados. Nós temos que no tempo de 1 hora, o carro faz 80 quilômetros com velocidade constante. E vou dar Enter. Observe que o ponto que está representado na janela de visualização é o ponto de coordenadas 1 hora, e 80, que é a distância percorrida pelo carro. Bem, se em 1 hora o carro faz 80 quilômetros, em meia hora ele faria quanto? Vamos começar a indagar. O meia hora, digamos que eu vou escrever 0,5, então ele faz a metade de 80, que seria 40. Observe que já está na janela de visualização aí da geometria o ponto representado. Bom, mas a pergunta é, em 2 horas, qual a distância percorrida pelo carro? Se em meia hora ele faz 40 e em 1 hora ele faz 80, então 80 mais 40, eu teria o tempo de 1 hora e meia, né? Ele faria 120. Olha só, 1 hora e meia, 1,5, ele faria 120. Enter. Na janela de álgebra, observe que os pontos estão representados com letra maiúscula, igual, e daí seus pares ordenados conforme representado na janela de visualização, ou seja, na representação gráfica. Bom, outro ponto que vai ser respondido é, em 2 horas, qual a distância percorrida pelo carro? Se em 1 hora ele faz 80, 80 vezes 2, 160. Ele faria 160 quilômetros. Bem, então nós temos o quê? Que a distância, observe que eu vou pedir para mostrar na janela de visualização, botão direito do mouse, propriedades, para exibir o nome, que ele já está exibindo, mas o valor do ponto. Deixa eu arrastar aqui para a parte direita. Então, aqui está mostrando o ponto D. Olha só, clicando em C, eu posso também, já para mostrar o nome e valor, eu posso modificar a cor, né?
O ponto B, posso modificar a cor. No básico, eu posso pedir para exibir rótulo, tem que estar marcado, pedir nome e valor. E o nosso ponto A, que foi o ponto de partida do problema, vamos deixá-lo na cor. Já tem vermelho, azul, vamos ver, um laranja. E pedir para mostrar em básico, marcado o rótulo, exibir, o nome está mostrando, que é o A. O valor é o parênteses aí com 1,80. Bem, mas o que é que responde o nosso problema? A pergunta foi no ponto D, que em 2 horas, olha só, vou mudar o estilo desse ponto. Posso mudar o tamanho e posso mudar o formato do ponto, vir no estilo do ponto e escolher outro formato. Com um xizinho aqui, para identificar que seria a resposta do problema, dizendo o quê? Que em 2 horas, no tempo de 2 horas, o carro percorreu uma distância de 160 km com velocidade constante. Então, verifique. 160 dividido por 2, eu tenho uma constante de proporcionalidade quando eu divido a distância pelo tempo, 80. Né? 120 por 1,5 vai dar essa mesmo 80, 80 dividido por 1 também dá 80, 40 dividido por meio também dá 80. O que é que eu estou querendo dizer para vocês? Eu vou entrar com a escrita de um texto na janela de visualização, onde distância, eu vou escrever em forma de fração, eu vou aqui marcar LaTeX, para escolher só o formato de fração. Ó, no lugar do A, deixa eu voltar aqui antes da escrita, deixa eu deletar. Vamos primeiro escolher o formato de fração. No lugar do A, eu vou escrever a distância. No lugar do B, eu vou escrever o tempo. Né? Igual. Quem foi a nossa distância? Observe que para aparecer aqui os valores da distância, eu tenho que vir no campo entrada e dizer assim, ó. A distância, eu vou entrar com o valor 80. Um D aqui igual a 80. E um T aqui igual a 1. Só para escrever aqui, na fórmula onde tem visualizar, em edição, eu vou escolher agora os objetos. Olha só. O meu Dzinho, mas primeiro eu tenho que escolher o formato de fração, para ficar escrito corretamente. No Azinho, eu vou pegar um objeto e vou dizer que é o Dzinho, que é o valor de 80, para aparecer aqui no formato da fração. E o nosso Bzinho vai ser o valor de Tzinho ali igual a 1. Né? E este valor, setinha para a direita igual, essa divisão vai dar 80, que é o valor do Dzinho. Venho aqui em objeto, escrevo o Dzinho. Eu estou dizendo o quê? Olha, que a distância dividido pelo tempo é igual a 80. Então, que função representa esse formato desse problema? Então, a distância é igual a 80 vezes o tempo, que é essa nossa função. Como eu faço isso no campo entrada? Venham aqui, ó. Distância, ou a minha função y, né? Que está no eixo da distância, é igual a 80x. Só que eu preciso limitar. Então, como é que nós vamos fazer isso? Porque o carro ele está parado no 0, 0 e ele vai no nosso problema até na distância de 2, quando ele percorrer 2 quilômetros, perdão, em 2 horas, ele faz 160 quilômetros. Então, vamos aqui, ó, fun,
E eu vou limitar o valor inicial e final para x. Quem é a nossa função? 80x, né? Quem é o valor inicial para x? Eu vou colocar 0 e o valor final para x eu vou colocar 2. Então, observe o que ocorreu. Então, nós temos, né, uma função limitada que começa com o carro parado no 0, tempo em 0, né? Então, ele não percorreu distância nenhuma. Em meio, percorreu 40, em 1, percorreu 80 e assim por diante. E eu posso construir um ponto, que seria um controle deslizante, se eu fizesse assim, ó, A, F de A. O que vai ocorrer? Criar um controle deslizante. Olha o que vai acontecer nesse controle. Eu vou com o botão direito do mouse arrastar aqui para a direita, botão direito propriedades, nesse controle deslizante, e vou dizer aqui, o menor valor para x é 0, e o maior valor para x aqui é 2, e vamos deixar assim. Observe o que vai acontecer, botão direito, e eu vou animar a nossa função. Olha o pontinho andando. Esse é um movimento que o carro está fazendo na nossa função definida de 0 a 2, né, o tempo, e o carro está nesse movimento, que é uma função crescente. Então, muito obrigada, e é em cima desse formato que nós fazemos as adaptações para os estudantes com deficiência visual.